Pessoal, agora a gente vai falar sobre osteologia. O que é osteologia? Como diz o próprio nome, a gente pode, tentar aqui, desramificar, tentar entender ele um pouco o que significa. Logia, como a gente sabe, significa estudo. E ósteo, vem de ossos. Então a gente agora vai estudar os ossos. Osteologia é o ramo da medicina, o ramo da ciência que vai focar em estudar os ossos. Como se classificam, como se compõem, quantos tem no corpo, e tudo isso a gente vai ver agora. Bom, aqui no primeiro slide a gente pode começar falando sobre a classificação dos ossos. E eu vou grifar para vocês algumas partes importantes que a gente tem que saber. A gente vai ver que os ossos vão conter vários tipos de classificações. Largos, planos, curtos, pneumáticos, irregulares. A gente vai ver que tem vários tipos de ossos. Mas o mais importante que eu quero que vocês saibam nessa introdução é a quantidade de ossos que a gente tem no corpo humano. São um total de 206 ossos, tá? 206 ossos constantes. Por que 206 ossos constantes, Gustavo? O que significa constante? São ossos que costumam sempre estar no corpo. Então, todos os seres humanos, por regra, devem ter 206 ossos. Existem alguns outros ossos que são menores, que são variações, que podem ocorrer ali de ter um pequenininho, um osso sesamoide principalmente, que é um osso bem pequenininho, que pode ter mais, pode ter menos. Então, por regra, as pessoas têm 206 ossos constantes, que estão sempre presentes ali no corpo, ok? E também existem os ossos inconstantes, que é totalmente o contrário, são os que nem sempre estão presentes, tá bom? A gente também pode ter em conta que o corpo humano ele vai estar formado de dois esqueletos, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. E eu vou mostrar aqui para vocês como se compõe. Observem, aqui por exemplo, nessa parte do corpo a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar o esqueleto axial, que é composto pela coluna vertebral, caixa torácica, tá? Que é a coluna vertebral, e também pelo crânio. Tudo isso compõe o que seria o esqueleto axial. O esqueleto apendicular se refere aos apêndices do corpo. Quais são os apêndices do corpo? São os braços, são as pernas, são os membros superiores e os membros inferiores. Esses dois vão compor o que seria o esqueleto apendicular. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode sobreviver sem, não sei, sem um coração? Não. Ela pode sobreviver sem um cérebro? Não. Mas ela pode sobreviver sem um braço? Sem os dois braços? Sem as duas pernas? Sim, porque elas são apêndices do nosso corpo. Portanto, essa é a diferença de esqueleto axial para esqueleto apendicular. Esqueleto axial conforma o que seriam vértebras, esses ossos do tórax, o que seria o crânio. Já o apendicular seriam esses apêndices que conformam o membro superior, sabe? Então, a escápula, por exemplo, ela faz parte de qual esqueleto? Apendicular, porque ela faz parte do membro superior. Agora, não sei, o esternão, ele faz parte do esqueleto axial, tá bom? Então, saibam que cada osso faz parte de qual grupo. Isso é super importante, eu poderia dizer para vocês, tá bom? Então, a gente já tem claro o que seria o esqueleto axial, composto por coluna vertebral, crânio, não? O tórax também, os ossos do tórax. E o apendicular seriam os membros superiores e inferiores. Show, então a gente também viu os conceitos de osso constante, que são que estão mais frequentemente presentes no corpo, e os ossos inconstantes são os que nem sempre estão aí, tá? Um exemplo que eu dei para vocês seria os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, a gente vai falar deles lá mais para frente, mas o que significa sesamoide? Vem de semija de sésamo, não? Semija de sésamo. O que acontece? Eles são tão pequenininhos que são como sementes. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui no Atlas para vocês verem um exemplo de osso sesamoide, tá? Observem, isso aqui é um osso sesamoide. Ó, esse aqui é um osso sesamoide. É um osso bem pequenininho, que parece ter uma aparência de semente, tá bom? Então, isso a gente chama de osso sesamoide. O osso sesamoide ele nem sempre vai estar presente, tá? E ele costuma se desenvolver, se desarrojar dentro de tendões, tá? Então, é mais uma característica do osso sesamoide, ok? Mas agora a gente vai ver como se classificam os ossos e essa sim é a parte mais importante que a gente começa a entrar na aula. A gente acabou de ver as generalidades de osteologia e agora a gente vai ver as classificações dos ossos. A gente vai começar primeiro pelos ossos largos, tá? O que são ossos largos? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e isso é extremamente importante que eu vou falar. Largo não tem o mesmo sentido que a gente entende em português. Largo aqui não está relacionado com largura, está relacionado com longitude. Então, quando eu falo que um osso é largo,
A tradução mais literal dele seria osso longo, tá? Longo. Por quê? Porque ele é bem longo, tá? Ele apresenta um comprimento muito grande. Por isso que um osso largo, ele vai apresentar uma longitude bem desarrojada, tá bom? Portanto, os ossos largos, a gente vai ver que vai predominar sempre o quê? A longitude, observa o tamanho desse osso, a longitude dele, tá? Predominando sobre o ântio. O que é ântio? Ântio, sim, é largura. Então, observa que ele não tem uma largura muito desarrojada. Ele tem mais desarrojado que uma longitude, tá? E sobre a espessura, vocês podem ver que ele não é um osso tão espesso, tá? A gente vai ver que existem ossos que são bem espessos, como por exemplo os ossos curtos. Então, o que acontece? A longitude dele sempre vai predominar sobre o ântio e sobre o espessor. Ou seja, a gente vai ver que o osso largo predomina a longitude sobre o ântio e ele é espessor, tá? Então, observem. Aqui a gente tem um osso da perna que se chama tíbia. A gente pode ver que é um osso largo porque ele vai ter aqui um grande comprimento, tá? E vai predominar a longitude dele sobre o ântio e o espessor. Aqui a gente tem um húmero, mesma coisa. E aqui a gente tem um fêmur, que é a mesma coisa. O que é importante que vocês possam saber? Como é que se divide o osso largo? A gente vai ver que ele vai apresentar algumas propriedades muito importantes. Para falar dessas propriedades, eu vou dar exemplo aqui do fêmur, tá bom? Se a gente observar que o fêmur, ele é um osso largo, né? Porque, como a gente já falou, vai predominar a longitude dele sobre o ântio e o espessor, vai predominar, no caso, a longitude dele sobre a largura e a espessura, tá bom? E o que vai acontecer? Um osso largo, ele vai ter algumas regiões muito importantes que a gente vai ter em conta. Ele vai conter duas extremidades. Observa, uma extremidade aqui em cima, uma extremidadezinha aqui, ó, deixa eu circular aqui para vocês, é essa extremidade, que a gente fala que é a extremidade proximal, que a gente vai chamar de epífises. Epífises, tá bom? Essas é a epífises proximal. E ele também vai ter uma outra epífisis, que é uma epífisis distal. Então, observem que epífisis é o extremo, é a ponta do osso. Então, esse é a epífisis do fêmur, é a epífisis proximal do fêmur. Essa é a epífisis distal do fêmur. Ou seja, são as pontas dele. Entende? E aqui no meio, nessa parte aqui, onde a gente encontra o corpo do fêmur, a gente vai ver que a gente chama de diáfises. Diáfises. Dessa forma, tá bom? Então, epífises são as pontas e a diáfise é o corpo do osso. Entre a epífise e a diáfise, a gente vai ter aqui uma região no meio entre as duas. Essa região se chama metáfises. Metáfises. Observem, aqui tem uma metáfise e aqui vai ter a outra metáfise. Tá bom? Então vamos lá. Vamos repassar. Aqui a gente pode ver o fêmur. Ele vai ter uma epífise proximal e vai ter uma epífise distal. Ele vai ter também a diáfise, que é o corpo do osso, e logo depois, entre a epífise e a diáfise, a gente encontra a metáfise. Como isso costuma ser cobrado em prova? Pode perguntar, a metáfise se encontra onde? Se encontra entre a epífise e a diáfise, tá bom? Ou também podem perguntar, qual tipo de osso costuma ter epífises? Qual tipo de osso costuma ter diáfises? Qual tipo de osso costuma ter essa divisão? São os ossos largos, tá bom? Que são esses ossos, que a gente já falou algumas vezes, vão predominar sempre a longitude sobre o ântio e o espessor. Então, observe aqui outro osso. Aqui a gente vai ter o húmero, tá? Observem, aqui vai ser a epífise proximal do húmero. Aqui, se ele tem uma epífise proximal, aqui a gente vai ter uma epífise distal. O corpo do húmero vai ser a diáfise. E entre ambas a gente encontra as metáfises. Show? Então, isso é o que eu quero que vocês entendam sobre os ossos largos. Eles são os ossos que tem mais coisa para a gente falar, tá? Ele tem essa propriedade de ter uma epífise, de duas epífises, duas metáfises e uma diáfise, que seria a parte do corpo do osso. Show? Então, é basicamente esse raciocínio.
tá bom? E os ossos largos, como a gente pode observar, eles vão ser formados por dois tipos de ossos. E a gente vai falar disso melhor agora. O primeiro tipo de osso que o osso largo, né, ele é formado, e a estrutura geral, na verdade, dos ossos é assim, é por um osso compacto, tá? Que vai formar uma capinha periférica e contínua que vai rodear todo o osso, tá bom? Que vai rodear todo o osso e vai proteger o osso esponjoso, que é a parte de dentro, tá bom? Esse osso compacto, ele vai apresentar uma composição feita por osteona, tá bom? Então, sempre que falar de osteona, está relacionada com o osso compacto. Isso vocês vão ver muito também em histologia, tá? Vai ver lá osteona, conducto de Havers, sistema de Havers, tudo isso vocês vão ver lá em histologia, quando vocês forem estudar tecido ósseo, tá bom? Esse osso compacto, ele vai ter relação com a medula óssea amarela, ou medula óssea amarilla. A medula óssea amarela, ela está relacionada com armazenamento de gordura, grassa em espanhol, armazenamento de gordura. E além disso, ele vai estar recoberto por uma membrana muito conhecida, chamada de periósteo. É uma membrana que vai recobrir a superfície do osso compacto, tá? Então, tenham isso em conta. Vai estar recoberto por essa membrana aí, que seria o periósteo, tá bom? Vai recobrir tudo, é como se fosse uma membranazinha mesmo, tá? E aqui a gente consegue ver melhor, eu vou mostrar para vocês. O osso compacto é toda essa parte mais esbranquiçada, tá vendo? Essa parte mais esbranquiçada aqui de fora, que recobre mesmo o osso, sabe? Que fica na periferia dele. E aqui, essa parte mais, que vocês estão vendo vários buraquinhos, representa o osso esponjoso, que a gente vai falar dele agora. Então é basicamente assim, vamos supor que isso aqui que eu estou desenhando seja um osso, tá? O osso vai estar aqui. Ele vai ter uma composição aqui mais periférica, composta de osso compacto, que vai recobrir toda a superfície do osso, e aqui dentro a gente vai encontrar mais o osso esponjoso. Então é como se fosse nessa ordem mesmo. Por fora o osso compacto, por dentro o osso esponjoso, tá? E a gente também vai falar da cavidade medular, que é super interessante. O osso esponjoso é essa parte mais esponjosa do osso. Observa que aqui, como a gente vê na imagem, é como se fosse uma esponja mesmo, sabe? Tem vários buraquinhos. Esses buraquinhos a gente chama de trabéculas. São agujeritos. Em espanhol seria a mesma coisa que buraquinhos no osso, tá? Então, parece muito, até eu cheguei a comparar aqui com chocolate soufflé, tá bom? Já comeram aquele chocolate soufflé, que tem vários buraquinhos dentro? Então, é parecido com o osso esponjoso, é mais ou menos dessa forma. Essas trabéculas são muito importantes para o armazenamento de medula óssea roxa, medula óssea vermelha, que ela é responsável pela produção de células sanguíneas. A gente fala que ela tem função hematopogética. Tá? E também para a parte do impacto é super importante a existência do osso esponjoso. Então aqui a gente consegue ter uma imagem melhor. Por fora a gente consegue enxergar o osso compacto e essa parte verde seria o osso esponjoso, que representa todos esses buraquinhos aqui. Então o que acontece? O que eu quero que vocês entendam? Vamos voltar lá porque a gente já estava estudando. A gente vai ter uma epífise, não é? Proximal, uma epífise distal. O que eu quero que vocês entendam? Que nas epífises ficam mais concentrados que tipo de osso? Esponjoso ou compacto? Esponjoso. Então olha como é que se predomina, que no caso não mostra, mas ali em cima mostra porque está cortado. Nas epífises dos ossos largos predomina mais o osso esponjoso, predomina mais medula óssea vermelha, medula óssea roxa, produção de células sanguíneas. Muito do nosso sangue do corpo vem dos ossos. Então é muito importante a gente ter isso em conta, tá? Eu acho super importante a gente ter isso em conta. Já na parte aqui mais central no osso, na diáfise, a gente vai encontrar com mais facilidade o quê? Medula óssea amarilla, responsável pela produção, pelo armazenamento, de gordura, tá bom? Então aqui a gente pode ver que na parte mais central do osso a gente vai encontrar algo mais relacionado com medula óssea amarilla. Então, em resumo, o que acontece? Nas pontas dos ossos predomina a medula óssea roxa ou medula óssea vermelha e no meio predomina a medula óssea amarilla. Show? É isso que é super importante a gente entender. E aí vocês vão pegando isso que eu estou falando para vocês e aplicando em forma de questões, porque isso pode ser cobrado, tá? Então fiquem muito atentos em relação a isso. Saindo dos ossos largos, agora a gente vai falar dos ossos planos. Os ossos planos. Os ossos planos, diferentemente dos ossos largos, vai predominar a longitude, vai predominar também a largura, que seria o antio, tá?
sobre a espessura. Ou seja, eles vão ser ossos bem longos, vão ser ossos bem largos também, só que eles vão ser bem fininhos, eles vão ter pouca espessura, sabe? Então a gente pode ter o exemplo de ossos planos, como por exemplo, a escápula. Observem aqui, eu vou mostrar para vocês a escápula, para que vocês possam reconhecer. Inclusive, a escápula também tem outro nome, pode ser chamado de omóplato, tá bom? Observem aqui, essa aqui é a escápula. Essa é a escápula. Observem que aqui, se a gente for observar com carinho ela vai ter o quê? Ela vai ter uma grande longitude, ó, que interessante. Ela também vai ter uma grande anchura ou largura, só que ela vai ser um osso, se a gente for observar de lado, ó, deixa eu mostrar para vocês, vai ser um osso muito fininho, então ela não tem espessura quase. Portanto, a gente pode concluir o quê? Que a escápula é um osso plano, porque vai predominar a sua longitude, deixa eu mostrar aqui para vocês, predomina a sua longitude e seu ancho, sua largura, né, sobre a sua espessura, tá? Então, por isso que ela se classifica como um osso de tipo plano, tá? Ah, Gustavo, e ela tem epífises, metáfises, diáfises? Não, tá bom? Porque ela não é um osso largo. Isso de ter epífises, metáfises e diáfises é uma característica particular dos ossos largos, não dos ossos planos, tá bom? E nem dos ossos curtos. Então, é uma característica particular deles. Então, muito importante a gente falar isso. Bom, aqui o esternon, né, que é um osso que a gente vai ver bastante ainda, ok? Ele é um tipo de osso plano. E aqui a gente tem o osso frontal do crânio. O crânio, para quem não sabe, ele não é uma peça óssea única. Ele é um conjunto de peças ósseas, tá bom? São 22. Então, o osso frontal é uma dessas peças ósseas e é um osso de tipo plano, ok? Então, isso seria um osso plano. Os ossos curtos, eles vão ser o seguinte, pessoal, como já diz o próprio nome, eles vão ser mais curtinhos. E neles vão predominar as 3 dimensões, então é como se fosse um cubo, tá bom? Eles vão ter um formato cuboide. Observem que aqui eu tenho predominando tanto a minha longitude, tanto a minha anchura, e também vou ter predominando tridimensionalmente a minha espessura, tá bom? Então, isso é um osso curto. Onde eu encontro mais esses ossos? Encontro eles mais no carpo, né, na mão, tá? E encontro também no pé, tá? Encontra lá perto do tarso, né? Então é muito importante que a gente possa ter isso em conta também. Então, por exemplo, aqui a gente tem na mão 8 ossos. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Na mão a gente vai ter o quê? 8 ossos. Quais são os ossos, Gustavo? Vão ser os ossos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, grande, ganchoso, trapézio, trapezoide. Esses são os ossos do carpo. Como eles se classificam? Como ossos curtos. E aqui eu quero dizer uma coisa muito interessante para vocês. Tá, Gustavo, e esse osso aqui? Esse aqui que eu estou mostrando, que é o metacarpiano, né? Ele é um osso largo ou um osso curto? Observem, pessoal, vocês que têm que me responder essa pergunta. Ainda que ele seja bem pequeno, ele se classifica como largo. Por quê? Porque a gente tem predominando nele a sua longitude sobre a sua largura e sua espessura. Então, ainda que seja um osso pequeno, esse metacarpiano, ele é um osso largo. Então, fiquem atentos também como o Latarjet ou a bibliografia de vocês, né, classifica os ossos, porque é algo super importante a gente ter em conta. Show? Então, os ossos do carpo são exemplos de ossos curtos. E os do tarso também. Ah, Gustavo, o que são os ossos do tarso? Vou mostrar para vocês, a gente já está aqui, eu aproveito para mostrar para vocês. São esses daqui, por exemplo. Ó, esses ossos do pé aqui, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Ok? Fechou? Excelente. Seguimos. E aqui a gente vai ter 3 tipos de ossos mais, que são menos importantes, mas também é importante a gente saber, né? Menos importante que eu digo porque não são tão tomados e não são tão básicos, mas é importantíssimo a gente saber, não significa que não é importante. O primeiro dele vai ser os ossos sesamoides. Esse a gente já falou. Os ossos sesamoides eles vão ter uma forma de semija de sésamo, né? Uma semija de sésamo, e a função dele vai ser amenizar a pressão e diminuir a fricção. Tá bom? Eles costumam ser desarrojados, né? Como eu já disse no início, dentro de tendões. Ok? Então, como um osso sesamoide que é constante no corpo, Gustavo, a gente tem um exemplo, que é a rótula ou patela, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, pessoal,
Observem, aqui a gente tem o membro inferior, perna, tá? Aqui é a região da coxa. E observem aqui no joelho, como a gente encontra esse osso que se chama rótula ou patela. Esse osso é um osso sesamoide e ele é uma exceção porque ele é constante. Os outros costumam ser inconstantes, tá? Os sesamoides. Então, a rótula é um tipo de osso que é sesamoide, mas ele é constante, ok? O que a gente pode ter mais aí de exemplo? A gente tem os ossos pneumáticos. O que são pneumáticos? Por exemplo, quando uma pessoa fala que tem pneumonia, tá ligado com ar, né? Neuma. Então, pneumáticos são ossos que têm cavidades ocas, cavidades de ar dentro de si, que a gente chama de senos, tá? E qual que é a função desses senos, dessas cavidades de ar dentro dos ossos? Vai ser circulação de ar, filtração, umidificação, fonação, tem diversas funções, ok? Então, a gente também tem os ossos pneumáticos. E por último, os irregulares, que são os ossos que vão apresentar uma parte curta e outra irregular, ou que não se enquadra como nenhum tipo dos ossos que a gente descreveu anteriormente. E aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente está falando, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia de mão. Aqui a gente enxerga um ossinho sesamoide. Aqui os metacarpianos, ok? Que são ossos largos. Aqui os ossos do carpo, que são ossos curtos. E aqui uma parte do rádio e uma parte do cúbito, que também são ossos largos. Vocês podem ver aqui a epífise distal deles. Lembrando que na epífise sempre vai predominar medular óssea vermelha, produção de células sanguíneas. Então, fiquem atentos com relação a isso. Perdão. E aqui no crânio eu peguei essa parte aqui para vocês verem o seguinte. Vocês estão vendo aqui essas cavidades de ar, por exemplo, essa daqui, ó, no osso frontal, a gente tem uma cavidadezinha, um seno, tá? Aqui também, esse osso amarelo aqui se chama esfenoides. A gente vê que ele tem cavidades de ar dentro dele, portanto a gente classifica esse osso como um osso pneumático, tá? Porque possui cavidades de ar dentro de si. Então, a gente pode classificar esses ossos aqui como pneumáticos também. E por último, os ossos irregulares, que são as famosas vértebras. A hora a gente vai ver muitas vértebras torácicas, né, principalmente, mas observem como é que elas não se enquadram em nenhuma das características anteriores, tá bom? Isso aqui provavelmente é uma vértebra torácica ou lombar, e aqui a gente vai ter uma vértebra cervical. Eu sei disso porque ela vai ter aqui, a gente vai estudar isso mais pra frente, vai ter forâmenes transversos, né? Então, é isso, então fiquem atentos com isso. E aqui a coluna vertebral, que eu botei para ilustrar, mas em geral as vértebras são ossos irregulares. Tenham isso em conta, por gentileza. Tá bom? Então repassem os tipos de ossos, é algo é um TP super importante, algo super importante a gente ter em conta, ok? E é isso.